Boa noite, amigos. Como estamos? Hoje é dia 1º de junho de 2020. Estamos aqui iniciando agora, às 20h30, a nossa sequência do estudo do Evangelho no Lar. Esperamos que nós possamos fazer um bom estudo essa noite. Vamos entrando aqui, o pessoal já começando a chegar. Seu Luiz, boa noite. Dona Ana Maria, Solange Duncan, Regina, Dani Lobo. Boa noite a todos, meus amigos. Que bom encontrá-los aqui. Vamos iniciar o nosso estudo. São 8h30 da noite, segunda-feira, como nós havíamos combinado. Toda segunda-feira nós vamos fazer o estudo do Evangelho. Enquanto eu estiver aqui realizando esse estudo, até o momento em que a nossa amada Glória vai assumir esse trabalho a qualquer momento. E aí ela vai dar continuidade com toda a maestria que ela tem e a expertise dela nessa matéria, né? E eu vou fazer outras coisas junto com a Dani, junto com o Cris, que somos uma equipe, né? Então, boa noite a todos. Ana Paula, Silvinha, Aninha, Marta, Dona Marta, boa noite. Boa noite a todos, meus amigos. Não vamos perder o nosso tempo. Hoje eu não vou ficar muito tempo esperando as pessoas chegarem, porque o estudo tem que ser respeitado, né? O estudo do Evangelho, ele é um estudo diferente da nossa conversa fraterna. A espiritualidade superior, ela está conosco aqui nesse momento, aguardando esse momento para que nós iniciemos na data, no horário específico. Então, eu gostaria só de inicialmente fazer uma brevíssima prece, pedindo a Jesus misericordioso que possa estar conosco nesse momento, para que nós possamos ter muita inspiração e iniciarmos o nosso trabalho. Eu quero até falar para vocês uma coisa. Se vocês quiserem pegar um copo d'água, uma garrafa de água e colocar perto de vocês, quando vocês forem fazer o estudo do Evangelho, eu acho que vale muito a pena, porque vocês vão fazer a água fluidificar. O estudo do Evangelho, ele tem o poder, através dos bons espíritos que acompanham o nosso trabalho, de fluidificar a nossa água. Então pega um copo d'água, uma garrafinha de água, põe do seu lado para a gente fazer o trabalho do Evangelho. É como na casa espírita. Os bons espíritos vão fluidificar a água e depois você vai beber aquela água. Não precisou ter ido à casa espírita para pegar. Então vamos lá, Aninha, Felipe, Edna, Tereza Cristina, Felipe também, xará do outro Felipe. Vamos lá, meus amigos. Uma breve prece para que a gente possa iniciar o trabalho. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso mestre amado, ao nosso amigo Allan Kardec, querido, que nos deixou esse legado tão importante, a toda a espiritualidade superior de luz e amor, que possam nesse momento abraçar os nossos corações, que possam estar em nossos lares os bons espíritos de luz, comandados pelo nosso mestre Jesus, e que eles possam inspirar a todos nós, para que nós possamos absorver o máximo possível dos ensinamentos da doutrina cristã e da doutrina espírita, através do estudo do Evangelho que agora se inicia. Pedimos, Senhor Jesus, autorização para iniciar o estudo dessa noite, dizendo-lhe graças a Deus. Então, meus amigos, vamos lá. Boa noite, Felipe. Dona Maria José também, boa noite. Então, vamos lá, pessoal. Na semana passada, nós paramos o nosso estudo exatamente no meio do item 2 da introdução. Quem tiver com seu livro do Evangelho, se for a tradução do Guilhom, fica mais fácil de encontrar. Mas eu vou contar para vocês aqui, ó. O item 2, autoridade da doutrina espírita. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos, 8, vai passando, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no 16º parágrafo é onde a gente vai continuar, tá? Então, o parágrafo, nós estávamos falando na semana passada sobre a autoridade da doutrina espírita. Vocês devem se recordar que nós conversamos, explicamos como é que isso tudo aconteceu, a quantidade de espíritos superiores que trabalharam na codificação do espiritismo, que Allan Kardec que foi muito importante a participação dele
um grande médium, um grande espírito, né, de muita luz e muita capacidade de absorver os ensinamentos, mas ele recebeu as mensagens de inúmeros espíritos de todos os lados, mais de 1.100 espíritas, segundo o próprio livro aqui diz, que enviaram mensagens de espíritos superiores através de médiuns que Allan Kardec jamais conheceu, né? Para que justamente ele pudesse compilar, escolher as matérias, escolher as comunicações mais adequadas a partir de uma análise da questão moral, análise de todo o conteúdo das mensagens, fazendo comparações. Ele mandava perguntas e essas perguntas vinham com respostas e vários espíritos de vários lugares respondiam praticamente a mesma coisa e ele foi compilando tudo isso, ou seja, a doutrina espírita ela foi escrita por diversos espíritos superiores. Diversos médiuns contribuíram com esse trabalho. Não foi um médium só, não foram um, dois ou três espíritos, foram centenas de espíritos que participaram. E Allan Kardec foi separando para poder compilar cada livro que ele foi criando. Então aqui a gente vai dar continuidade a esse tema e eu vou falando com vocês. Nós vamos ler 2 páginas para poder encerrar o estudo essa noite, mas vai ser tranquilo porque a gente já falou muito sobre isso no encontro passado. Então eu agora vou passar as informações um pouco além e para a gente poder dar continuidade à sequência do livro. Então nesse parágrafo que a gente vai começar a ler aqui, ele fala o seguinte: suponhamos praza a alguns espíritos ditar sob qualquer título um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que com intenção hostil algum mau espírito, objetivando desacreditar a doutrina, tentando levar Allan Kardec a erro, induzir Allan Kardec a erro, e a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. O que são comunicações apócrifas no sentido dessa frase aqui? São comunicações falsas, comunicações suspeitas, tá? Porque o termo apócrifo é utilizado pela Igreja Católica para definir os evangelhos. Vocês devem ter ouvido falar dos evangelhos apócrifos e os que não são apócrifos. Por exemplo, para a doutrina católica, ser apócrifo é ser pseudo-canônico. Não é que seja falso. Para a doutrina católica, o apócrifo quer dizer que aquele texto, aquele documento não foi confirmado pelos seus doutores, pelos grandes mestres da Igreja Católica, né? Santo Agostinho, por exemplo, aqueles daquela época, aqueles que durante os papados foram criando o Evangelho. Por exemplo, o Evangelho de Madalena, de Maria Madalena, é um evangelho lindíssimo, mas ele é um evangelho apócrifo. Por quê? Ele é mentiroso? Ele é falso? Não, não é que seja. É que ele não foi confirmado pelos doutores da Igreja Católica. Por isso ele não foi usado, não foi eleito para compor o Novo Testamento. Só os evangelhos conhecidos, que nós somos Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Então, mas nesse contexto aqui da frase, o apócrifo que ele quer dizer aqui é falso, é mentiroso, suspeito. Então ele fala, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas, falsas, mentirosas, que influência, poderiam exercer tais escritos, desde que todos os lados os desmentissem os espíritos. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que mesmo que uma mensagem fosse falsa, apócrifa, fosse mentirosa, isso não iria, de maneira alguma, arruinar a doutrina espírita, ameaçar a verdade. Por quê? Porque Allan Kardec não estava se valendo de uma única ou 2 mensagens, e sim de centenas. Então, mesmo que algumas tivessem vindo, como devem ter vindo, falsas, de maneira nenhuma isso iria prejudicar a doutrina, porque o Allan Kardec estava atento a essa questão e estava o tempo todo prestando atenção na matéria que ele estava recebendo, nas respostas que ele estava recebendo, das perguntas que ele fazia, e assim ele foi compilando e foi observando. Poxa, se 100 espíritos dessem uma resposta coerente,
Porque também tem uma questão, meus amigos. Não é só o que os espíritos mandou que Allan Kardec aceitou. A coerência também. Ele usou do conhecimento pessoal dele. Ele usou da capacidade intelectual dele para poder discernir tudo isso também. É um trabalho em conjunto com aquele espírito encarnado, que era um espírito de escola, nós já sabemos disso. Allan Kardec era um espírito de escola. Uma hora a gente pode até falar sobre o capítulo 28 de um livro maravilhoso que eu tenho aqui, que nós estudamos no estudo sistematizado, mas isso para um outro momento. Que ele, inclusive, vem a ser o mentor, antes de reencarnar, ele era mentor de Napoleão. Então é uma outra conversa, mas vamos aqui. Então, Allan Kardec, utilizando-se da sua capacidade, tanto intelectual, quanto o seu acervo trazido de outras existências, ele fazia uma análise de todo daquele contexto. Então, se ele tivesse uma mensagem falsa, ele iria com certeza verificar, porque ele tinha capacidade intelectual para isso. E ele certamente foi retirando essas mensagens falsas, que, por certo, chegaram às mãos dele, obviamente, né? Então ele fala, é com a adesão destes que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. O que ele quer dizer aqui? Se 100 pessoas falam uma coisa a respeito de um tema, e uma única pessoa fala uma coisa contrária àquele tema, será que aquela pessoa está certa? Será que está todo mundo errado, meus irmãos? Todo mundo em volta daquela pessoa está errado, isso chega a ser até incoerente. Vamos, no mínimo, compreender que precisamos dar atenção à maioria, para depois entender se aquela maioria está errada e em detrimento de um único, que possivelmente estivesse certo. O mais certo é que a maioria esteja adequada, né? É isso que ele quer dizer. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço, se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias, a infirmá-los, a confirmá-los. As mensagens foram confirmadas, as respostas foram dadas e confirmadas por centenas de espíritos. A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual a que nem lhe retardou a marcha? Até agora, não se considera a questão desse ponto de vista sem contestação dos mais graves. Cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. Então houve uma união espiritual muito grande que foi trazendo as respostas, e Allan Kardec, com a sua capacitação, foi separando, compilando, verificando a veracidade e a coerência de cada resposta dada pelos espíritos. O princípio da concordância, olha que interessante, o princípio da concordância universal. A Glória até fez uma observação aqui para mim, que ela coloca assim: o princípio da concordância universal é também garantia contra alterações dos princípios da doutrina, preservando a sua unificação. Olha que maravilha! O princípio da concordância universal preserva a unificação da doutrina, porque são centenas de espíritos superiores respondendo a mesma pergunta de maneira igual, parecida, com outras palavras, entendem? Impedindo a formação de seitas que pudessem desviá-la do seu providencial objetivo. Olha isso. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Se o espiritismo fosse servir a seitas, ele não seria mais universal. Ele seria uma doutrina que fosse atender uma minoria, porque nós sabemos que as seitas não são maioria. Elas simplesmente segregam, elas não ampliam. E o espiritismo não veio para atender as seitas. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos,
em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. Amigos, não tinham só católicos, protestantes, tinham cientistas. Entre os espíritos superiores que trabalharam na codificação, nós vemos espíritos vultos que foram católicos em existências anteriores. Nós vemos cientistas, nós vemos até pessoas, espíritos que não tinham religião efetivamente a seguir. Nós víamos reis como São Luís, por exemplo. Olha o número, olha só a quantidade, né, a heterogeneidade do nível de espíritos que trabalhou para fazer a codificação. Se a gente tivesse só um tipo de doutrina, espíritos só católicos, espíritos só protestantes, espíritos de uma outra religião, não, nós tivemos vários tipos e eles trouxeram a verdade universal porque, mesmo tendo uma certa visão, tem uma tendência de alguma doutrina, eles traziam sempre a mesma resposta. E outra coisa muito importante, eles precisaram se despir dos seus avatares, das suas vidas passadas, dos seus vícios de outras vidas, por isso que já eram espíritos superiores, para poder trazer a clássica doutrina. Eles só aproveitavam os seus conhecimentos para engrandecer a resposta, mas jamais tendenciá-la para uma religião ou outra. Nós sabemos que Joana de Ângeles, por exemplo, a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela foi freira pelo menos umas 4 ou 5 encarnações seguidas. E ela foi uma dos espíritos superiores que participou da codificação do Espiritismo. Ela tem 1 ou 2 mensagens dadas no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E, no entanto, ela própria fala no livro dela que para que ela pudesse participar da codificação, ela teve que trabalhar essa questão dos seus conceitos católicos para se transformar em um espírito completamente universalista nos seus pensamentos, de modo que ela pudesse ser isenta de tendências para uma religião ou para outra, porque o Espiritismo não prega esse tipo de postura. Nós somos livres, inclusive, para conhecer outros lugares, outras religiões. De tudo, desculpa, eu porei aqui. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, aqui, de tudo isso, ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecidas e sancionada, poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, atrapalhava alguma coisa, mas não atrapalhava tudo. Nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Por quê? Porque eram espíritos de todos os lados que traziam mensagens, e eram espíritos superiores, que compreendiam perfeitamente que as trevas não iam gostar do que estava acontecendo. Então, esses espíritos superiores inspiravam Allan Kardec. Eles sabiam dos riscos que ele corria, e ele também, vigilante quanto a isso, sabia disso. Portanto, se algum espírito menos feliz que quisesse atrapalhar, até poderia tentar. Isso com certeza aconteceu, mas eles não iriam conseguir vencer, porque a maioria é dos espíritos sublimes. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei. Olha isso! Enquanto essas instruções permanecerem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Outra coisa muito importante que Allan Kardec deixa para a gente é o seguinte, ele deixa bem claro que se um dia a ciência se sobrepuser a alguma regra doutrinária da doutrina espírita, nós, espíritas de agora, devemos seguir a ciência. Sabe por quê? O espiritismo é progressivo. Isso não acontece justamente por conta desse cuidado que Allan Kardec teve em não ser o dono da verdade. Ele disse, se alguma coisa que a gente não conseguiu provar até agora for dita, acreditemos, aceitemos. Ele só chancelou aquilo que ele teve certeza. E não foi um achismo. O que ele ficou sem ter a certeza plena, ele simplesmente não chancelou, para justamente manter
a doutrina segura, coerente quanto a isso. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, e caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar, senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém, carecendo sempre de confirmação. Aquilo que a gente fala, quando a gente está falando sobre a doutrina espírita, aquele orador espírita tem que ter muita responsabilidade com o que ele está falando e nunca falar na primeira pessoa do singular. Não sou eu que estou falando aqui. Eu estou falando em nome da doutrina. Nós estamos conversando de algo que não sou eu que estou trazendo. E ele deixa isso bem claro aqui, que nós temos que ter a responsabilidade de não assinar nada que não seja nosso. A doutrina espírita é que é a autora de todas essas obras. Essa confirmação é que se precisa guardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. Olha o perigo de você apresentar um princípio como verdade absoluta. A menos que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Allan Kardec não quis que a nossa verdade seja absoluta. Ele só trouxe uma verdade. Acredite quem quiser. Aceita quem quiser. Não é necessário que a gente aceite. Nós não estamos aqui, mais uma vez repetindo, fazendo proselitismo, buscando encontrar uma seita. Nós queremos a universalidade, a verdade universal. E essa verdade universal, ela obviamente, a qualquer tempo ela vai aparecer. Então eu não preciso ficar falando muito, porque quem fala demais acaba tendo pouca razão, né? Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada. E quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Irmãos, o espiritismo é progressivo. Ok? Então, Allan Kardec deixou para nós a espinha dorsal do espiritismo. Qual é a espinha dorsal? É o Livro dos Espíritos. E as suas ramificações estão no Pentateuco. Então, é o Livro dos Espíritos, nessa ordem, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, não, como é o nome? Peraí, agora perdi a palavra, o nome. Cadê? O Céu e o Inferno. Temos o Céu e o Inferno, e em seguida nós temos a Gênese. Isso é que nós chamamos de Pentateuco kardeciano. Isso é a base do espiritismo. Mas não significa que a gente só tenha que se ater a isso. Porque isso aqui é a essência. Tudo que é espírita tem que ter a essência desses 5 livros. Mas há o progresso. Nós temos as obras agora de Chico Xavier, nós temos as obras de Divaldo Pereira Franco, temos as obras dos jovens espíritas, por exemplo, também o Haroldo Dutra e tantos outros que colaboram com o crescimento do espiritismo, mas todas elas são basicamente, têm como base o livro, o Pentateuco kardeciano. Não tem como. Então, qual é o Pentateuco kardeciano? É o livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É isso que ele está falando aqui. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos. Não adianta. Lembram-se de Jesus, quando Jesus disse que no futuro virá um novo espírito, espírito de verdade, que outras verdades trará outros ensinamentos que serão descortinados. Por quê? Porque o homem daquela época não tinha maturidade espiritual para receber todas as informações, como nós ainda não temos. Então, as informações nos são concedidas de acordo com o nosso grau de adiantamento, com o nosso progresso intelectual e progresso moral. Por isso que os espíritos superiores vão nos mandando informações de acordo com o progresso da humanidade. E a gente vai ter sempre novidades, porque a gente vai evoluindo sempre. É maravilhoso isso. Querem que os frutos, olha só, porque eles falam o seguinte, por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram.
jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Nós ainda, no nosso grau de adiantamento, somos muito afoitos. A gente quer comer o fruto antes dele estar maduro. Só que a espiritualidade superior, ela sabe disso, ela não deixa. E aí a gente só recebe as informações de acordo com o nosso grau de progresso científico e moral. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Se não era a hora de saber uma verdade, de ser dita uma verdade, um espírito sério sabia disso e não revelava essa verdade. Aquele que revela algo que não está no contexto de ser revelado, que não seja útil, não é um espírito superior. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Olha isso, gente. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Por isso que os espíritos superiores não erraram, porque eles só respondiam aquilo que eles sabiam e aquilo que estava no contexto do trabalho a ser realizado. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, são consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam, o grau de adiantamento moral dos espíritos também que se comunicam, né? É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures, em algum lugar, algures quer dizer em algum lugar, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único, ou quase único, de tal parecer. Olha isso, gente. Se centenas de espíritos falam uma verdade, um ou dois dizem uma outra realidade oposta, quem será que está com a verdade? Em tese, inicialmente, primeiramente, a gente vai ter que concordar que seja a maioria. Está todo mundo errado, eu que sou certo? Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Não só dos espíritos, mas também nossa parte seria ilógico a gente não concordar que efetivamente a maioria pode ser, pelo menos, que esteja com a razão, né? Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Se eu não sei alguma coisa, aí eu não chuto uma resposta. Os espíritos superiores têm essa responsabilidade com a verdade, essa preocupação com a verdade. Então, entre dizer alguma coisa que não seja efetivamente adequada e dizer aquilo que eles têm certeza, podem ter certeza, irmãos, que o espírito superior ele vai responder o que ele tiver certeza. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Quantas vezes nós não soubemos que os espíritos superiores diziam, calma, está nos livros, não é dado a você saber isso agora. Até o próprio Allan Kardec há respostas dadas a ele dessa maneira. Não é dado a você saber agora a verdade. O próprio Espírito Verdade, ele quis saber o nome do Espírito tantas vezes, e o Espírito Verdade disse, ele não precisa saber o meu nome, não é necessário saber o meu nome. E trabalhou com ele durante um período sem ele saber quem era. Depois de tanto Allan Kardec insistir, quem é o Senhor? Por que se comunicas comigo? Qual o seu nome? Ele fala, para você eu sou a verdade. E isso já basta. Por quê? Porque os bons espíritos também não assinam, não tem necessidade de assinar a mensagem, porque eles são superiores, eles não estão procurando a fama aqui no mundo, eles já têm o conhecimento universal. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas
que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão pela força mesma das coisas. Diante do enorme e poderoso critério da concordância universal, amigos, não subestimemos a doutrina. Ela não foi dada por um espírito unicamente, e ela não depende da nossa briga para defendê-la. Sabe por quê? Que a doutrina não tem que haver uma briga para defender a doutrina, porque a verdade virá à tona cedo ou tarde. Aquele que quer brigar com você porque tem uma opinião divergente da doutrinária do espiritismo, não discuta com ele. Momento virá que ele vai ter que reconhecer que aquela verdade é uma verdade verdadeira, por mais que ele não queira naquele momento. Mas em momento virá que vai haver uma evolução espiritual, um progresso dele próprio, que ele vai, no mínimo, se convencer por ele mesmo. Porque eu não posso convencer as pessoas de uma verdade se elas não querem saber dessa verdade. Por isso que Allan Kardec sempre nos orientou a não discutir a doutrina com pessoas que não queiram ouvir o que você tem para dizer, só querem combater. Porque muitas vezes as discussões, os debates, eles são infrutíferos porque as pessoas que vão debater não querem ouvir, elas só querem vencer a verdade delas sem querer sequer ouvir o que o outro tem a dizer. Porque o grande barato do diálogo é que um possa convencer o outro de maneira despropositada. Mas a pretensão de querer ser o dono da verdade faz com que, infelizmente, você acabe transformando uma discussão em algo que realmente se torna uma coisa efêmera, uma coisa desnecessária. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Então, na verdade, não é uma opinião de um encarnado, de 2 ou de 10, é dos espíritos superiores, essa ideia, né? Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Então, o caráter essencial da doutrina espírita é exatamente esse, da universalidade, da verdade universal, que tem que ser entendida que não é vinda de um homem, e sim da espiritualidade superior. Essa sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Olha que interessante. Não veio na cabeça frágil de um só a informação espírita. Por quê? Porque seria muita coisa para um único espírito encarnado, ou até desencarnado, e poderia vir uma falha desse espírito. Diante de tão poderoso areópago. O que é um areópago? Areópago é um tribunal. É um termo grego antigo da Grécia. Na Grécia nós tínhamos areópagos, que eram verdadeiros tribunais a céu aberto, só que esses tribunais tinham uma característica muito interessante. Eles faziam assembleias célebres pela honra, pela honestidade. Só eram julgadas questões superiores desses areópagos. Não eram questões vulgares do mundo, crimes, não. Os tribunais superiores, os nossos grupos de filósofos, digamos assim, na Grécia se reuniam em areópagos, que eram o local, era um tribunal onde eles iriam discutir, debater, dialogar assuntos elevados, assuntos do bem para a humanidade. Então, vou repetir a frase para vocês entenderem o que é um areópago. Diante de tão poderoso areópago, tribunal superior, onde não se conhecem corrilhos. O que são corrilhos? Conluio, reunião, fofoca, mexerico, tá? Corrilhos, nem rivalidades ciosas, que são apegadas, ciumentas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. Olha que coisa fantástica. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias.
os decretos da espiritualidade que vinda através de Allan Kardec para o espiritismo são soberanos, porque são da espiritualidade superior, não são nossas ideias, não são criadas pelo homem. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito. Diante tanta imponência da espiritualidade superior, de tantos espíritos de luz juntos, mandando mensagens de luz, o que será de uma única opinião de um homem ou mesmo de um espírito desencarnado? Menos do que a gota de água que se perde no oceano. Menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. A opinião universal, eis o juiz supremo. A opinião universal é o juiz supremo. O que se pronuncia em última instância, formam-na todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam. As individualidades, os personalismos dos homens diante dessa universalidade não se mantém, ele se apaga. Olha aqui, nesse imenso concurso, as individualidades, os personalismos se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha um harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, século XIX, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Ou seja, nós precisamos estar preparados. Que campo lavrado é? É o homem, é o coração do homem, é a mente humana preparada para receber as verdades universais, para que seja beneficiado com essas verdades, esses conhecimentos e possa evoluir junto, porque Deus só quer o nosso progresso. Enquanto isso não se dá, aquele que flutua entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. É uma opinião sua. Vá lá, venha cá, vá acolá, avalie, analise com o seu próprio conhecimento o que as doutrinas universalistas estão mostrando por aí. Veja qual é a que te traz mais adequação, veja qual é aquela que te traz mais coerência de lucidez das suas reflexões e siga-a. Entende? É isso que ele quer dizer aqui. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Pegue duas vertentes e avalie se você tiver capacidade científica, cultural, emocional, espiritual. Aquilo que te parecer mais coerente, você vai seguir. O que estiver errado, se você tiver capacidade de análise, aquilo que não for verdadeiro, você vai perceber. E o que for verdadeiro, você vai também perceber, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, está nas nossas mãos também a avaliação da doutrina, o conhecimento doutrinário, a evolução, o progresso que nós vamos alcançar. Porque não dá para abrir a cabeça da pessoa e colocar um conhecimento. Isso vai depender do esforço que cada um fizer para se autoavaliar, para se autoaprimorar dentro dos conhecimentos da espiritualidade, da verdade universal. Meus amigos, vamos parar por aqui. Deixa eu ver só o horário. 21h09, eu estou há 40 minutos com vocês, nunca consigo fazer em 30, mas não tem problema, 40 minutos é razoável. Eu consegui concluir
esse item, o tópico segundo da introdução. Semana que vem a gente vai fazer o tópico terceiro, que são as notícias históricas. É muito rico de conhecimento. É nesse tópico que a gente vai falar sobre os samaritanos, sobre os nazarenos, os saduceus, essas personagens que estão nos evangelhos, que a gente muitas vezes lê e a gente não sabe quem são. Nós vamos entender aqui quem são os nazarenos, as características básicas deles, os saduceus, os publicanos. Quem são publicanos? Os cobradores de impostos. Nós vamos explicar isso aqui, os fariseus, está vendo? E os escribas. É muito rico esse momento que a gente vai pegar semana que vem. Eu espero que vocês se mantenham conosco para que a gente possa se aculturar cada vez mais e estar preparados para quando a gente começar o capítulo 1 do Evangelho, já termos cultura suficiente para absorver a mensagem do Mestre Jesus, através da cultura que a gente vai adquirindo com essa rica introdução. Eu posso dizer a vocês que vou continuar fazendo o trabalho do estudo do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, até o momento em que a Glória decidir que ela quer assumir esse trabalho. Esse trabalho é dela, eu sou discípulo dela, sou um estudioso junto com a Glória e eu não vejo a hora de virar aluno, de estar do outro lado assistindo a mensagem dela, mas eu preciso aguardar o momento que ela vai estar preparada para isso e assim ela possa assumir esse papel. Enquanto isso não acontece, ela está aqui nos bastidores comigo, olha, me ajudando, me orientando, me trazendo seus conhecimentos e enriquecendo esse nosso encontro. Eu agradeço a vocês imensamente a oportunidade dessa noite, a presença de todos aí. Vamos procurar ler novamente o que a gente conversou aqui hoje. De preferência, vamos ver se a gente consegue ler novamente tudo, porque assim a gente assimila melhor o que a gente falou. Vocês vão lembrar dos momentos que nós conversamos. E não esqueçam na semana que vem de colocar a aguinha fluidificada aqui, para que a gente possa beber uma água fluidificada. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado por tudo. Que nosso Mestre Jesus possa abundar os seus corações, a sua casa, os seus amores, a sua família, com toda a paz e toda a luz que a nossa matéria de hoje pode nos trazer. Um beijo nos corações de todos. Fiquem todos com Deus.